Lugar de fala. Muitas vezes, em alguns discursos atuais, eu presencio pessoas falando sobre: olha, você não é uma mulher, então você não tem lugar de fala dentro da concepção feminista. Olha, você não é gay, você não é homossexual, então você não tem lugar de fala na medida em que a questão é o direito dos homossexuais. Ah, você não é uma mulher transexual, então você não tem lugar de fala quando se trata de assuntos ligados à transexualidade. Você não é negro, você não é uma mulher preta, então você não tem lugar de fala em relação às pessoas pretas. Você não é indígena. Em primeiro momento, é bastante significativo que a gente entenda que esse discurso de não se ter lugar de fala é muito perigoso. Porque se eu não tenho lugar de fala, eu também não tenho responsabilidade com a luta. E a luta é de todos nós que somos considerados, marcados politicamente como minorias. Então o nosso lugar de fala ele já nos é dado a partir do momento que nós nos entendemos como grupos sociais, mas grupos plurais, com reivindicações próprias, mas que estamos encaixados nessa questão no território da minoria na instância de poder. Ou seja, São Paulo faz uma parada gay magnífica, outros estados do Brasil também. Entretanto, os gays não elegem pessoas do grupo LGBTQIA+. São mínimas as representações desse grupo. Os negros reivindicam o seu lugar ao sol, lutam pelos seus direitos igualitários, gritam na sociedade, escrevem, batalham até mesmo por uma reparação moral, com toda razão, mas não elegem negros. Surdos exigem os seus direitos, mas não elegem surdos. Então é necessário a gente fazer uma reflexão profunda. Por que no momento de uma eleição eu não elejo aquele que me representa em vivência, discurso e experiência vivida? O que acontece com esses coletivos, com esses grupos, com essas comunidades que lutam tanto por uma sociedade mais igualitária, mas que não se representam nas instâncias de poder, e aí não são minorias enquanto volume, mas são minorias enquanto condição política, enquanto alguém que tem poder. Então é muito significativo que a gente comece a entender. A partir do momento que eu me compreendo como minoria em instância política, eu já tenho garantido o meu lugar de fala, pensando em qualquer minoria. Aguinaldo, obrigado pela presença, meu lindo. Antes de falar de lugar de fala, entretanto, acho muito importante falar sobre identidade. Porque embora as pessoas pensem... Aliás, eu dei uma aula o ano passado em que eu falei sobre identidade e diferença. Mas vamos pensar na identidade. Embora as pessoas pensem que a identidade é uma construção que me torna pessoa, na verdade, não é. O conceito de identidade, ele nasce pós-revolução industrial. E a identidade, ela serve como elemento de governância. O sistema político ele não tem poder sobre você se a família, se a escola, se a religião não o reproduzir como meio de subjetivação e formação do seu caráter. Então pense, quando existe uma proposição na instância política, essa proposição ela vai se repetindo em inúmeros discursos. No discurso jurídico, no discurso religioso, no discurso midiático, no discurso escolar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Trabalhando com a disciplina de Políticas e Práticas de Inclusão, eu pedia muita atenção aos alunos da pedagogia em relação ao termo pessoa com deficiência, que é um termo que se repete constantemente, e que as pessoas vão usando no cotidiano sem antes parar para perceber se esse outro que foi nominado dessa forma se sente confortável, se sente à vontade e se ele quer ser referenciado dessa forma. Ao invés de se estabelecer o diálogo com o outro, muitas vezes nós subjetivamos esses discursos, temos ele como verdadeiro e aplicamos no cotidiano sem questionar. O mesmo acontece em relação à comunidade LGBTQIA+, o mesmo acontece em relação à população negra, o mesmo acontece em relação aos indígenas. Eu, para falar publicamente, uso o termo indígena,
Mas esse já é um termo de aculturação trazido pelos europeus, porque na verdade o que nós temos, né, seriam os povos ameríndios, os povos que já estavam aqui, os povos pertencentes ao nosso território, os povos nativos, mas que foram nominados como indígenas. Então, só para a gente perceber, e os próprios indígenas, os próprios povos nativos, que são tão diversos, Urubucapó, Tupiniquim, Tupinambá, Jaguaré, Guarani, acabaram introspectando e naturalizando o conceito de indígena, muito embora tenham consciência, né, que esse não seria o termo mais adequado, mas publicamente usam esse termo, eu sou um indígena, só para pensar um pouquinho nisso. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Pós-revolução industrial, não só as coisas são produzidas por meio de uma reprodutibilidade técnica, ou seja, eu aplico uma técnica e começo a produzir em escala industrial tudo que é possível. Então eu tenho uma geladeira, essa geladeira vai ser produzida em escala industrial. Nesse ano a geladeira vai ser azul turquesa, e aí eu ponho no mercado 1000 geladeiras azul turquesa. Um exemplo. O nosso cheiro se tornou um cheiro em escala industrial. Eu compro determinado perfume fabricado em escala industrial. E o meu cheiro se torna um cheiro massificado. Inclusive, eu chamo a atenção para pensar numa questão. Como a indústria, a química farmacêutica, conseguiu transformar o cheiro da mulher no doce cheiro feminino. Né? A fragrância adocicada, a fragrância mais, como eu posso dizer, aflorada, que é direcionada para os corpos das mulheres, dando a elas então uma marca que mexe com os nossos sentidos, que é o cheiro adocicado, o doce cheiro feminino. Isso, eu estou usando isso de forma irônica, né? O doce cheiro feminino, embora seja um texto que eu tenha escrito há uns 3 anos atrás, só para a gente entender como que essas construções da Revolução Industrial vão se aplicando, inclusive, aos nossos sentidos de forma minuciosa e viso imperceptual. Ou seja, visivelmente, se eu não paro, não penso e não reflito, muitas vezes eu não percebo que eu estou subjetivando, introspectando essas marcas da Revolução Industrial. E para o homem, um cheiro mais robusto, mais marcante, mais bruto, marcando assim, por meio do sentido do cheiro, né, do olfato, a masculinidade e a feminilidade. Só para entender isso. Não somente os objetos, mas a identidade pode ser um objeto do poder. Na medida em que eu me construo dentro de uma identidade, né, eu vou subjetivando identificações e me encaixando em determinados grupos para que a gente possa colocar performatividades nas ações sociais. Então, se eu sou homem, eu tenho uma forma de me vestir, eu tenho uma forma de viver, eu tenho uma forma de agir, eu tenho uma forma de apresentar o meu cheiro para o outro, eu tenho uma forma de arrumar o meu cabelo, etc, 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 etc. Não que eu concorde com isso. Eu estou falando como isso se construiu ao longo da história. A Cirelli, que inclusive foi minha aluna, trouxe uma observação muito interessante aqui. Olha, aquele perfume mamãe e bebê já remete a isso também. Com certeza, você traz algo bastante significativo que é: por que o perfume com aquele cheiro se chama mamãe e bebê e não papai, mamãe e bebê, papai, papai, bebê, mamãe, mamãe, bebê, não é? Ou papai e bebê? Por que o cheiro que nos remete a uma memória, a uma lembrança afetiva da relação com o filho, né, vem enunciando o discurso do cheiro ser igual o da mamãe e do bebê? Como é que isso, né, é subjetivado, como é que isso vai sendo trabalhado no nosso inconsciente, no nosso cognitivo, a ponto de reafirmar o meu posicionamento enquanto sujeito na sociedade, tendo então a performatividade da maternidade e dessa criança que estabelece um laço comigo. Perfeito, com certeza. Então, só para entender, essa mesma questão trazida pela Cirelli, né, do perfume mamãe e bebê, pode ser usado como exemplo, a partir do momento em que eu marco o território dessa mulher por meio da maternidade. E eu marco o vínculo dela, a obrigatoriedade de um vínculo afetivo, que é muito diferente quando esse vínculo é marcado em relação ao homem. O homem marca esse vínculo a partir de um perfil econômico, a mulher a partir do cuidado.
Eu começo a entender essa escala industrial que constrói as identidades. Bom, a partir do momento que eu penso nas identidades e tenho esse coletivo, eu tenho que pensar numa outra coisa. Surge com o fortalecimento do feminismo o conceito também de diferença. Existe a identidade e existe a diferença. Só que a diferença, ela não resolve muita coisa. Jacques Derrida vai problematizar essa condição de diferença, porque a diferença é sempre uma marca a partir de uma matriz, e essa marca é colocada de forma inferior. Então eu tenho a heterossexualidade como matriz. Quais seriam as diferenças? A bissexualidade, a homossexualidade, a pansexualidade e etc. Entretanto, a diferença na matemática é sempre marcada pela negação. Aquilo que a maioria é igual. Aquilo que é minoria perto dessa maioria é a diferença. Então a diferença, embora ela pareça resolver essa questão, ela não resolve. Ela marca a exclusão social. E qual seria então a possibilidade? Nós poderíamos pensar numa sociedade plural, como já vem sendo discutido há muito tempo, mas no conceito de outridade. Você poder ser o legítimo outro sem precisar de uma matriz para se identificar. Pensando no princípio de outridade, a gente começa a desconstruir os coletivos e a gente começa a pensar, né, nas representações de luta. Porque fugindo do conceito de identidade, nós esbarraremos nesse conceito que e também não é novo, não, de outridade. Por que o conceito de outridade se torna significativo? Vamos entender. A partir do momento que eu não tenho a obrigatoriedade de ter uma matriz com a qual eu me identifique para reproduzir modelos performáticos, vou pensar então na comunidade LGBTQIA+. As lésbicas não são iguais. Dentro do próprio grupo de lésbicas existe pluralidade, diversidade, performatividades tantas que permite aplicar esse conceito de outridade. Ser lésbica não é uma identidade, é uma outridade. Se eu penso nos grupos gays, de homossexuais, eu tenho tantas possibilidades, né? Tenho os homossexuais cis, os homossexuais efeminados, eu tenho os homossexuais que performam de outras tantas possibilidades. Então existe a outridade dentro desse coletivo. Se nós pensarmos nas transexuais, nos homens, nas mulheres trans, existe o princípio de outridade. Então a outridade, o coletivo de negros, de mulheres pretas empoderadas, existe a outridade. Porque a outridade revela exatamente esse caráter plural. Somos plurais a partir das nossas singularidades. E outridade se relaciona muito com esse conceito, então, de singularidade. Repito, falei na outra aula, um cadeirante não é igual a outro. Uma pessoa down não é igual a outra. Um surdo não é igual ao outro. Daí vem o conceito de outridade. Agora vamos pensar na questão de lugar de fala. Se eu entendo o conceito de outridade, de pluralidade cultural, existe algo que circula, que entrou em cena na sociedade, que é a negação da fala quando você não pertence a um determinado coletivo. Retomo. Se eu não tenho lugar de fala, eu não tenho responsabilidade de luta, e isso é muito perigoso. Então eu, não sendo uma pessoa negra, tenho lugar de fala em relação aos negros? Claro que tenho. Se eu entendo que a minha condição como homossexual e a dessa pessoa negra, que seja heterossexual, ou homossexual, ou bissexual, ou transexual, né, me coloca na condição de minoria na instância de poder, o lugar de fala é nosso. Entretanto, é preciso que exista uma coerência. Quando eu falo da minha experiência agregada à experiência desse outro, né, é preciso que eu faça uso do discurso construído por meio da experiência teórica e vivida desse outro. O que eu não posso, né, é usar o discurso como lugar de fala para interferir num processo de luta, de conquista e de legitimidade desse grupo a qual, né, observando a historicidade, observando as vivências diárias, eu não faço parte. Agora, se a intenção for fazer uso, né, do discurso produzido por esse coletivo
para reforçar a luta, para estar junto, para celebrar as vitórias, para construir, então eu tenho lugar de fala. O que a gente não pode confundir é o lugar de fala, quando eu me posiciono com delicadeza para defender, lutar e falar pelo outro, com apropriação cultural, que também é um conceito bastante delicado. Vamos entender por quê. Apropriação cultural também não é o fazer uso da cultura desenvolvida por determinado grupo social. Eu posso muito bem, eu posso usar um turbante não sendo negro, eu posso usar colares, né, com uma estética e uma cosmética afro, eu posso performar, não tem problema nisso. Apropriação cultural, a gente pode pensar, quem fez muito bem isso foi a Igreja Católica. E eu vou dar um exemplo básico, né? Se a gente pensar que Grécia Antiga tinha uma concepção bastante interessante de mundo, e uma das narrativas da Grécia Antiga conta a história de Zeus e Dionísio, na qual Zeus desce do Olimpo e fecunda uma mortal. Zeus desce do Olimpo com uma língua de fogo e fecunda uma mortal. Essa mortal engravida de Zeus, mas ela não aguenta o poder de Zeus e ela morre. Zeus tira, né, esse feto do ventre da mortal e gera na batata da sua perna e nasce Dionísio. Óbvio que Jesus Cristo não foi gerado na batata da perna de ninguém, mas só para entender. A poética trazida para o cristianismo é a mesma, né? Um Deus celestial desce e fecunda uma mortal e dessa mortal nasce um Deus, que dentro da linguagem greco-romana seria um semideus. Dionísio é um semideus. Só para a gente entender essa questão. Isso é apropriação cultural. Por que eu trouxe isso como exemplo? Porque eu pego a mesma história, reconto essa história, tomo ela como minha, apago a história anterior, essa história anterior deixa de ter poder, e eu, então, acabo oferecendo a minha história como verdade. Isso é apropriação cultural. Fazer uso da cultura do outro, vivenciar a cultura do outro, é riqueza e pluralidade. Apropriar-se da cultura é transformá-la segundo os seus interesses políticos, históricos e estratégicos e anular a sua voz em detrimento da minha. Então essa é uma outra questão. Também cabe, né, se você não sabe dessa história, pensar que quando a Igreja Católica precisou entrar no território da Anglaterra, da atual Inglaterra, do Reino Unido, cujas características culturais era a adoração a uma deusa e não a um deus, houve a necessidade então de apresentar Maria. A figura de Maria ganha força a partir dessa necessidade de ingresso do poder católico dentro do território da Anglaterra. Por quê? Eles tinham um deus macho, falocêntrico, patriarcal. E para ser aceito dentro da religiosidade, da fé da Anglaterra, dos bretões, era necessário então falar, nós temos um Deus que veio por meio de uma deusa. A partir daí, a igreja passa a ser bem aceita porque eles também vão ritualizar, vão cultuar um elemento feminino. Isso é apropriação cultural. A apropriação cultural foi o que, né, os europeus, portugueses e espanhóis narraram sobre os indígenas brasileiros, a ponto de nominá-los como indígenas. Eu me aproprio, eu sequestro e faço uso a meu favor. Então, só para pensar nessa questão, né? Então, vamos lá. O que não é permitido no lugar de fala? Quando o lugar de fala precisa ser substituído pelo lugar de cala? Vamos lá. Se você não tem a mesma vivência que eu tenho, se você não sofreu na pele a dor que eu sofri, o que eu senti, por ser algo que você não é, você pode fazer uso do meu discurso a favor desse coletivo. O que você não pode é desconstruir esse coletivo, desumanizá-lo, despersonalizá-lo, ou desvalorizá-lo a partir da sua fala. Aí, de fato, você tem um lugar de cala. Entretanto, se nós pensarmos em lutar juntos, por meio do coletivo, independente de eu ser hétero, homossexual, bissexual, pansexual,
independentemente, não é, de eu ser uma mulher trans ou uma mulher cis, um homem trans, um homem cis, de eu ser negro, branco, moreno, pardo, loiro, indígena, independente de eu ser católico, evangélico, anglicano, budista, candomblessista, umbandista, espírita, eu posso, juntamente com você, lutar junto. Isso é lugar de fala. Eu quero fazer uma leitura aqui de um trecho de uma pesquisadora que eu gosto bastante, chamada Catherine Woodward. Preste atenção. Porque se nós não nos dermos o direito de ter lugar de fala na luta do outro, as lutas perdem força, se tornam fragmentadas, isoladas. Isso não é bom para ninguém. Cai no essencialismo. Eu essencializo, eu naturalizo como meu e propriamente meu apenas aquilo que me constitui. E eu me fecho para o outro lutar comigo. O essencialismo pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto na biologia. Sabe esse lance? Nasceu com pênis, é homem. Nasceu com vagina, é mulher. Que Simone de Beauvoir vai desconstruir, porque ela vai dizer que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Isso se constrói. Ela não está se referindo a pênis e vagina, ela está se referindo à nossa performatividade. Ela está se referindo aos modos de ser na sociedade. Aquilo que eu me permito usar em meu corpo, o modo como eu me permito falar em público, o modo como eu me vejo quando me olho no espelho. Só que o essencialismo, ele pode recorrer às interpretações biológicas e marcar esse ser humano a partir da sua interpretação. É isso e pronto. Por isso que é muito perigoso naturalizar discursos. Vamos lá. Quando o discurso não consegue ser naturalizado por meio das interpretações biológicas, olha o que ocorre. Por exemplo, certos movimentos políticos podem buscar alguma certeza na afirmação da identidade, apelando seja a verdade fixa de um passado partilhado, seja as verdades biológicas. Se eu não consigo encontrar uma verdade científica para justificar a opressão, ou para marcar com uma identidade por meio da interpretação biológica, eu uso o passado histórico. Só que é muito significativo pensar que a história é registrada segundo a coerência política de seu tempo. Então, quando eu marco muito intensificamente, determinado dado sobre a homossexualidade, sobre a história do negro, sobre a transexualidade, é muito significativo que a gente entenda. Essas marcas são construídas historicamente, politicamente, arbitrariamente. Então existem algumas relações que são estabelecidas na ordem do poder, que muitas vezes não nos damos conta, mas que marcam a nossa história e nos vinculam construindo uma certa identidade pelo nosso passado. Por exemplo, perversidade aos olhos de Freud. No passado, a orientação sexual homossexual, quando ela se relacionava com alguém do mesmo sexo, era marcado pela psicanálise, era marcado pela psiquiatria como uma perversidade. Porque a única forma de prazer concebida como normal era o coito entre pênis e vagina. Então, só para entender. Mas quem marca isso como perversidade? É a pessoa que vive aquele sentimento? É a pessoa que vive aquela emoção? É a pessoa que extravasa sua libido por meio dessa ação sexual? Não. É a medicina que já trazia na época um olhar patriarcal, falocêntrico, europeu. Vamos lá. Mas eu estou trazendo isso porque o olhar sobre o grupo LGBT sempre foi muito erotizado. Sempre foi um olhar de que, olha, essas pessoas são pervertidas, essas pessoas são assim mesmo, essas pessoas, se ficar do meu lado, eu sou homem, ele é gay, vai dar em cima de mim. Não, não vai. Não, não vai. Ou vai. E aí você responde para a pessoa. Não é minha praia, eu não gosto, não quero, obrigado, continuaremos sendo amigos. Só é interessante, que muitas vezes esse mesmo homem que critica quando um homem homossexual dá em cima dele, é esse mesmo homem que se autoriza muitas vezes a dar em cima de tantas mulheres em circunstâncias tantas sem se tocar que ele está invadindo o espaço. Mas só para a gente pensar um pouquinho nessa questão. Lendo aqui de novo. O essencialismo pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto na biologia. Por exemplo, certos movimentos políticos podem buscar alguma certeza
Na afirmação da identidade, apelando seja a verdade fixa de um passado partilhado, seja verdades biológicas. O corpo é um dos locais envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de fundamento para a identidade. O corpo é aquilo que somos em matéria e símbolo. Corpo não é um emaranhado de vasos e fluidos. Não é só essa anatomia e essa fisiologia. O corpo é também todo simbólico que eu agrego. E eu gostaria também de provocar dúvida. Será que o que esse cara está falando tem algum sentido? Será que o que os outros falam tem sentido? Bom, se surgiu uma certa dúvida sobre isso, gosto muito do Wilhelm Flusser e trago também um fragmento de um de seus textos. A dúvida precisa supor que o mundo inventado seja melhor do que o mundo recebido. Suposição que, obviamente, se calca na consciência de que todo pensamento é um fingimento. Então, veja bem, um mundo inventado é melhor que um mundo recebido. Se você recebe discursos prontos, discursos que vêm sendo repetidos inúmeras vezes incansavelmente, duvide desse discurso. Reinvente o mundo à sua volta. Acredite na sua outridade. Se sirva da pluralidade. E se veja nesse coletivo como uma pessoa singular. Não somos massa, somos seres humanos, indivíduos. Se tem um conceito que eu gosto bastante, desenvolvido por Foucault, e Foucault recebeu muitas críticas academicamente, porque ele desconstrói o sujeito. O sujeito kantiniano, que é o sujeito da ação, Foucault vai dizer, não, o sujeito pós-revolução industrial não é esse sujeito da ação. O sujeito pós-revolução industrial é o sujeito sujeitado ao discurso de poder, porque ele constrói a sua subjetividade, ele se sujeita às normatividades impostas pelo discurso de poder. E por que eu falo que é muito importante perceber essas questões na nossa luta diária e cotidiana? Cotidiano é sistema. Sistema de desenvolvimento, sistema de funcionamento. Eu fico muito triste, sabe, quando eu ouço... Por isso que eu falo sobre lugar de fala. Uma vez eu estava num grupo de feministas e uma delas me disse assim: você não pode se dizer feminista, você é homem. E aquilo me feriu bastante, porque eu não vejo o feminismo como um movimento das mulheres. O objeto principal de ação do feminismo são as mulheres. Mas o feminismo é uma tecnologia de luta política, é um método de ação que pode ser colocado em prática por mulheres ou por homens, porque o feminismo de fato é a negação de todo esse método, de toda essa tecnologia patriarcal, machista e falocêntrica que se agravou ao longo do século XX e permanece no século XXI. Eu não consigo ver uma outra revolução política que não seja por meio do feminismo. E a partir daí, eu como homem cis homossexual, gay socialmente assumido, não vejo outra forma senão fazendo uso do feminismo como tecnologia, como método de mudança. Por isso eu me autodeclaro feminista. Bom, a partir dessa autodeclaração eu penso que sim, se eu entendo que eu também faço parte desse coletivo de minorias na instância de poder, assim como os negros, os indígenas, assim como as mulheres, assim como, não é? As pessoas cadeirantes, surdas, cegas, eu posso ter esse lugar de fala e falar em nome dessas minorias. Mesmo porque gosto muito dessa fala da Márcia Tiburi. A voz é corpo, o mais fundamental dos fatos culturais. Da articulação da voz, disse desde Aristóteles, devém a política. Então o lugar de fala é nosso, desde que nós não desconstruamos a realidade, a vivência, a luta e a garra do outro em seu coletivo plural. A fala é a nossa articulação política. Por isso, em nome de todas as minorias, vamos nos empoderar e vamos fazer uso dela. Fala é política. Lugar de fala é luta. Muito obrigado por terem acompanhado essa aula aberta.
A semana que vem tem mais, terça-feira às 15 horas estarei com vocês, professor Eduardo Campos. Beijo no coração de vocês, sintam-se abraçados e até a próxima.